Olá a todos, meu nome é Maurílio Gabaldi Lopes, sou professor de História. Essa aula está direcionada ao tempo, à história e ao trabalho do historiador. É uma aula do componente curricular do sexto ano, do ensino fundamental ciclo 2. O que é história? A história é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objetivo de estudo, a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. A palavra história tem origem no idioma grego e é oriundo do vocabulário histor, que significa aprendizado, sábio. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. Tempo cronológico e tempo histórico. As diferenças entre o tempo cronológico e o tempo histórico são fundamentais para se compreender bem a disciplina de história. O tempo é uma questão fundamental para a nossa existência. Inicialmente, os primeiros homens a habitar a Terra determinavam a contagem desse item por meio de constante observação dos fenômenos naturais. Dessa forma, as primeiras referências de contagem do tempo estipulavam que o dia e a noite, as fases da lua, a posição de outros astros, a variação das marés ou o crescimento das colheitas pudessem metrificar o quanto de tempo se passou. Na verdade, os critérios para essa operação são diversos. Mesmo parecendo que o tempo histórico e o cronológico sejam cercados por várias diferenças, o historiador utiliza a cronologia do tempo para organizar as narrativas que constrói. Ao mesmo tempo, se o tempo cronológico pode ser organizado por referenciais variados, o tempo histórico também pode variar de acordo com a sociedade e os critérios que sejam relevantes para o estudo do passado. Sendo assim, ambos têm grande importância para o que o homem organize sua existência. História geral. A organização dos conteúdos da história em nosso país estipula uma divisão em História do Brasil e História Geral. Na História Geral estão incorporados todos os assuntos de história relacionados
com acontecimentos de outras localidades, que não o Brasil, como aqueles relativos à história da América, à Antiguidade, à Idade Média e assim por diante. Quando se iniciou a história? O surgimento da história, enquanto ciência e campo de estudo, foi uma obra dos gregos antigos. Heródoto é considerado o pai da história. Seu trabalho aconteceu por meio de sistematização dos eventos da história dos gregos e outros povos da antiguidade, como os egípcios. Um dos eventos da história grega narrados por Heródoto foram as guerras médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. Tucídides foi o primeiro historiador a organizar o fato, a utilizar um método de análise que permite reconstruir e formular análise a respeito do acontecimento passado. Seu trabalho foi a respeito da Guerra do Peloponeso, conflito travado entre as cidades de Atenas e Esparta. Apesar de muitos historiadores questionarem a datação dos marcos de cada período, ela pertence a uma vigência que é utilizada como mecanismo para organizar o estudo da história para facilitar o ensino. Os períodos históricos são a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Qual é a utilidade da história? Estudamos história para compreender como os seres humanos viveram e se organizaram desde o passado até nossos dias. Estudar história também nos ajuda a compreender o presente que nos cerca. Qual é a diferença entre história e memória? A memória compõe-se de testemunhos e lembranças preservadas do passado. O trabalho do historiador é colher esses pedaços de memória, investigar esses testemunhos do passado e fazer história através de uma análise crítica desse conjunto de memórias. O que é a fonte histórica? Fonte histórica ou documento histórico é um material utilizado pelos historiadores para estudar outras épocas. Através dos documentos históricos, os historiadores reúnem provas que comprovam suas teorias sobre determinada época humana ou sobre uma sociedade específica. Na história do Brasil estão relacionados todos os assuntos referentes à história do país. Sendo assim, o estudo e o ensino de história do Brasil abordam acontecimentos que se passaram no espaço geográfico brasileiro ou que interferiram diretamente em nosso país.
Portanto, os povos pré-colombianos que habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil, antes da chegada dos portugueses, fazem parte da, fazem parte da história de nosso país. Isso é importante de ser mencionado, porque muitas pessoas consideram que a história brasileira iniciou-se com a chegada dos portugueses em 1500. Para finalizar a aula de hoje, nós temos uma atividade. Espero que vocês façam essa atividade. Depois nós vamos dar a devolutiva. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.